Olá pessoal, aqui é o Leonardo Dias e bem-vindos ao meu canal. Hoje iremos falar de um contratipo inspirado em um perfume extremamente hypado. Essa avaliação ela foi feita de uma forma diferente. Num primeiro momento, no primeiro dia, foi feita ali a avaliação de primeiras impressões, de saída, evolução, desempenho. Mas eu preferi, depois de ter feito essa primeira percepção desse primeiro vídeo, avaliar novamente mais um dia para ter ainda mais autonomia para falar sobre essa fragrância. Ela é inspirada em um perfume que eu gosto muito, que vocês estão cansados de saber que é um dos melhores perfumes da minha coleção, mas depois da parte 1 não sai daí não, que na parte 2 vai ter uma comparação desse inspirado com vários outros contratipos que nós temos no mercado. Bora lá? Hoje nós iremos falar de mais um contratipo do Hacivat Nishane. Esse perfume já está quase chegando na quantidade de contratipos que o Creed Aventus. Mas será por que, gente, que toda empresa de contratipos quer ter um Hacivat para chamar de seu? É porque o perfume realmente é muito bom. É um perfume extremamente hypado, que é falado em todos os grupos de perfumaria. Todo mundo sempre está falando sobre esse perfume, porque ele tem muita qualidade. Eu já discorri sobre o Hacivat aqui no canal várias vezes. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o Hacivat propriamente dito, tem várias resenhas aqui no canal sobre ele. Então hoje nós iremos falar sobre um perfume que foi lançado, que é o Hanish da Asa Parfums. Eles que estão com uma nova apresentação. Deixa eu mostrar melhor para vocês aqui. A nova embalagem da Asa Parfums, né, que ficou muito linda. Eu achei bem legal essa nova logo, bem sofisticada, muito bonita. Eu adorei. Eles têm duas apresentações, essa aqui de 50 ml e a de 17 ml para conhecer as fragrâncias, tá? O frasco que também está nessa nova apresentação, que eu achei que ficou muito elegante, muito bacana, muito bonito. E essa parte aqui que eles mudaram, né, é como se fosse um material meio que brilhante, sabe? Pessoalmente é mais bonito ainda, não sei se a câmera está conseguindo mostrar. Então tá aqui o frasco, o borrifador. Excelente. Falando sobre o perfume, ele tem essa saída bem cítrica com bergamota, toranja e o abacaxi. Tem ali na sua evolução o musgo de carvalho, cedro, jasmim e na secagem o patchouli e madeiras secas. Como o perfume reagiu na minha pele? Logo na hora que eu borrifei, eu já pensei, a Asa acertou mais uma vez. Só que logo em seguida veio uma percepção que já me deu um pouco de medo. O perfume saiu um pouco mais cítrico do que o Hacivat Nishane. Um pouco mais de bergamota, com um pouco mais desse lado da toranja, aparecendo com um pouco mais de evidência. Mas essa faceta bem cítrica, ela não dura durante muito tempo. Na hora que você borrifa, realmente vem aquela explosão, mas o tempo vai passando à medida que o perfume vai evoluindo, porque esse perfume é algo que eu tenho que falar um pouco mais à frente. À medida que ele vai evoluindo, esse lado cítrico vai ficando um pouco mais tímido, o musgo de carvalho já aparece, mas de uma forma equilibrada. Não é aquele musgo de carvalho bem amargo não, tá? É um musgo de carvalho mais parecido com o que a gente encontra lá no perfume original. E junto com esse musgo de carvalho a gente já sente um pouquinho o toque de jasmim, que também é tímido da mesma forma que acontece lá no perfume de Nishane. E basicamente, qual é a assinatura do Hacivat Nishane? É o abacaxi, o musgo de carvalho e aquelas madeiras que trazem todo um lado levemente defumado para o perfume. E nesse início eu me preocupei um pouco, porque esse lado frutado do abacaxi ele estava mais tímido do que no Hacivat. Também não senti muito o lado das madeiras defumadas, né? Estava sentindo basicamente mais aquele cítrico com esse lado musgoso já chegando, mas de uma forma tranquila, que o meu medo é que ficasse musgoso demais ou que de repente não tivesse o musgo de forma alguma, né? Igual assim, tem contratipo que tem muito musgo, tem contratipo que tem menos musgo, tem contratipo que praticamente não tem o musgo. O lado amadeirado, defumado, praticamente toma conta do perfume. Aqui a gente sente sim esse lado musgoso, equilibrado, que não incomoda, que é realmente a assinatura do Hacivat Nishane. E que vem um lado interessante, sim, que esse perfume ele apresenta evolução e dificilmente a gente consegue encontrar contratipos que tenha muita evolução. Esse perfume teve bastante evolução. Ele tem uma saída, ele tem um meio e ele tem um fundo, né? Normalmente os outros perfumes que a gente conhece que são contratipos são mais um bloco olfativo praticamente durante todo o tempo. Tem ali uma saída um pouquinho diferente, mas o resto do tempo é praticamente a mesma coisa. Esse perfume não.
Então o lado amadeirado, levemente defumado, começou a dar as caras. E aí foi um momento que eu fiquei mais tranquilo. E o interessante é que assim, normalmente a nota de abacaxi, ela tá lá no topo. Por exemplo, lá no Racivar, a gente sente durante praticamente toda a evolução do perfume, né? Em alguns momentos até parece que sumiu ali, mas daqui a pouquinho ela aparece novamente. Então nesse perfume aqui foi interessante que o lado do abacaxi começou a aparecer como se tivesse como uma nota ali de meio e de fundo, tá? Então foi bem interessante isso, é um aspecto diferente. Então se você borrifa num primeiro momento ali, você pode achar, acho que os caras daqui erraram, hein? Você esperar ali um pouco, esperar que a evolução aconteça, você vai percebendo o quanto o perfume vai ficando parecido com o original. E o legal é que o musgo de carvalho, ele não abandona a fragrância, e o lado amadeirado, levemente defumado também. Ocasiões para utilizar. O Racivar mesmo, ele tendo todas essas características, eu utilizo ele quando eu quero, tá, gente? Léo, você só usa? Eu uso quando eu quero, quando eu tô afim, quando tem um casamento, quando tem uma festa importante. Mas tem dia que eu tô só afim de sentir o perfume, eu venho e dou uma borrifada. Se eu quero de repente ir numa reunião, alguma coisa assim, eu dou algumas borrifadas. Mas como ele é um perfume muito caro, né, assim, é complicado você ficar utilizando o tempo todo. E também ele não combina muito com climas muito quentes, então se um ambiente climatizado, ocasiões especiais, ele fica perfeito. O Hanish, talvez por ter essa característica levemente mais cítrica, ele tem até um pouco mais de versatilidade do que o Racivar de Nishan. Você vai conseguir utilizá-lo um pouco mais, de repente até em um clima um pouco mais quente. Eu acredito que ele não vai incomodar. Eu borrifei no braço do pessoal aqui de casa, né? O Racivar de um lado e o Hanish do outro. Na hora que eu borrifei, todo mundo falou, nossa, que delícia, são idênticos, né? O pessoal que é leigo às vezes vai falar que é a mesma coisa, né? Que parece muito. A gente vai conseguir notar algumas diferenças sim. A gente que entende um pouco mais, que tem o original, vai notar sim algumas diferenças, mas são diferenças que talvez, por um lado, pode ser até um grande acerto da marca e trazer um pouco mais de público para conhecer um perfume um pouco mais diferente, mas que tem um pouco mais de versatilidade. Então essas foram as minhas impressões sobre esse perfume, que, gente, eu vou usar muito esse perfume, que ele ficou muito gostoso, muito legal, muito agradável. E eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês do site da Asa Parfums, vou deixar também o meu cupom de desconto aqui para vocês. Entra lá no site. Se vocês não quiserem comprar já o frasco de 50 ml, compra o Decan de 17 ml. E depois vem aqui e me diz o que você achou do Hanish, o que você está achando da qualidade dos perfumes da Asa Parfums, que está acertando bastante, trazendo fragrâncias maravilhosas como o L'Homme Up, inspirado no Prada L'Homme Intense, como o Lemont, inspirado no Layton Parfums de Marly, o Exo, o Shout. Então são fragrâncias assim que de fato estão agradando muito, não somente nós que falamos dos perfumes aqui, mas a grande massa tem achado incrível a qualidade dos perfumes dessa marca. E aí, será que depois de ter testado bastante, será que as minhas percepções mudaram um pouco sobre esse perfume? Vamos lá, mudou um pouquinho sim. No primeiro vídeo eu falei que ele já saía com muita bergamota e muita toranja, e eu praticamente não senti o abacaxi, né? Outros testes que eu fui fazendo, eu comecei a sentir um pouco mais o abacaxi, mas ele sempre em segundo plano, tá? Então essa percepção ela continuou, tirando aquele blast inicial que sai com um pouquinho sim do musgo, o abacaxi um pouco mais verde, mas logo em seguida esse lado bem cítrico começa a ficar bem evidente. Mas como eu falei no início lá do outro vídeo, da variação do dia anterior, esse aspecto bem mais cítrico, bem mais cortante, ele não demora muito a passar, tá, gente? Em mais ou menos uns 15 minutos ali, ele vai evoluindo, esse lado cítrico vai ficando um pouco mais ameno, mais tímido. Junto com esse momento que esse lado mais cítrico vai desaparecendo, o musgo de carvalho vem tomando conta da fragrância. E junto com esse musgo vem o toquezinho de jasmim, trazendo um pouco de equilíbrio e um lado levemente floral, nada extremamente floral, acompanhado do cedro, do patchouli e dessas madeiras secas que vão trazer aquele aspecto amadeirado, mas sem deixar de lado o musgo de carvalho em momento algum. E por incrível que pareça, aquele abacaxi que surgiu no início, ele começa a aparecer aqui novamente, mas de uma forma um pouco mais evidente e menos verde do que estava lá no início, que faz com que de fato o perfume comece a se aproximar um pouco mais do Racivar de Nishan. Então ele finaliza a sua evolução
de uma forma muito similar com o Hasselblad Nishane. Porque aqui ele não deixa em momento nenhum de ter o toque de musgo de carvalho, de abacaxi, das madeiras secas, do cedro, do patchouli e daquele aspecto levemente defumado que o Hasselblad Nishane tem e que eu acho extremamente mágico. Com relação ao desempenho, ele sai bem explosivo, mas esse lado explosivo ele não demora muito e começa a ficar um pouco mais calmo, o que na verdade acaba se assemelhando um pouco também com os lotes atuais do Hasselblad Nishane, que continua com um bom desempenho sim, que não deixa a desejar nesse quesito, só que ele não é mais aquele perfume tão bombástico como costumava ser há alguns anos atrás. Então até nisso o perfume meio que se assemelhou ao original. O desempenho dele foi bom, a projeção foi de 2 horas, mas não é uma bomba, é um perfume que projeta de forma confortável, não é um perfume invasivo e ele fixou mais ou menos por 9 horas na minha pele. E eu sei que vocês vão querer saber, vocês vão perguntar: Léo, e o Macatem, que você falou do Macatem, e o Ombre, e aí, o que você tem para falar? Vamos lá. Primeiro eu vou mostrar aqui o Hanish e o Macatem. Eu vou dizer que o Macatem ele tem uma similaridade maior na saída, tá? Ele tem um pouco mais de abacaxi, não tanto quanto eu gostaria que tivesse, mas ele tem um pouco mais de abacaxi em evidência com relação aos cítricos da bergamota e da toranja ali, tá? Tem um corpo ali, uma secagem parecida com o Hasselblad também, que traz ali o seu aspecto de madeiras, né, de cedro, de patchouli. Só que eu sinto um pouco de falta do musgo com um pouco mais de evidência aqui no Macatem, tá, gente? Ele tem sim, mas um pouco menos com relação ao Hasselblad Nishane, né? E a sua secagem, ele traz o aspecto defumado, ele traz o aspecto com abacaxi, sim. Só que aqui no Macatem, o abacaxi ele se comporta de uma forma um pouco mais ambarada, sabe? Tá? Mas na minha pele ele ficou muito parecido, como eu falei pra vocês, né, que no outro vídeo. Só que eu sinto falta um pouquinho do musgo de carvalho, tá? Desse lado um pouco mais verde, e um toquezinho do patchouli um pouquinho mais canforado, que aqui não tem. Gente, eu preciso deixar bem claro que essas diferenças que eu tô falando são assim mínimas, mas como eu sou chato que tem que vir aqui e falar as diferenças de cada um, só que eu tenho que apontar aqueles aspectos que de repente poderiam estar mais presentes ou menos presentes nos perfumes, para que vocês saibam exatamente o que vocês vão levar para casa. Mas claro, deixando bem claro que sempre eu recomendo que vocês comprem o Decan antes. Lá na Prime Decantes tem do Macatem, não sei se tem do Niche, mas no próprio site da Asa Parfums tem o split de 17 ml, né, que é um frasquinho de 17 ml para você conhecer as fragrâncias. E então basicamente sobre similaridade o Macatem é isso. O que deixou um pouquinho a desejar foi o seu desempenho na minha pele, né? Ele não projeta tão bem assim, ele projeta mais ou menos 1h30 de forma tímida e a fixação dele foi um pouquinho inferior. Agora sobre o Hanish, as diferenças, a saída que é bem mais cítrica, com muito mais bergamota, bem mais toranja, mas depois à medida que ele vai evoluindo, ele tem sim todos os outros aspectos que eu gostaria que tivesse, né, que são do Hasselblad, que é aquele patchouli um pouquinho mais canforado, o musgo de carvalho de forma confortável, né, o lado amadeirado ali com cedro, com patchouli, com essas madeiras secas, que misturado com o abacaxi, que aqui na secagem ele mostrou um pouco mais de presença, traz um certo defumado para o perfume que se assemelha bastante com o Hasselblad Nishane. Lembrando sempre que o Hasselblad Nishane é um perfume de nicho, né, que tem matérias-primas cativas que só a Nishane pode utilizar. A similaridade dos perfumes foi altíssima, né? Lembrando sempre dos aspectos que eu pontuei. Vamos lá fazer a comparação agora com o Ombre. Então estou fazendo aqui com o Hanish, porque eu já tenho a comparação com os outros, tá? Então assim, o Ombre é aquele perfume que ele já sai bastante bombástico, ele tem ali o cítrico sim, tem a toranja, tem a bergamota e o abacaxi, né? Ele tem muito mais musgo de carvalho, um musgo com um pouco mais de potência, um musgo mais verde, mais amargo. Não chega a ser tão amargo quanto o Supremacy, que é bastante amargo, né? O Supremacy é um perfume que tem um bom desempenho. Eu acho que a similaridade dele não é tão boa assim, ela poderia ser melhor, inclusive talvez, eu não sei, isso aqui eu estou só jogando
Talvez a Nuance Yellow pode ser que esteja reformulando o perfume, até porque o perfume está em promoção no site, mas eu não sei, tô só chutando. Então ele de fato ficou um perfume, se você não for comparar com o Hasselblad Nishane, o Supremacy ele ficou um perfume desafiador, mas bem construído, assim, mas com relação à similaridade ficou bastante a desejar, né? O Ombre, ele até o lançamento dos outros, ele era o que mais se parecia com o Hasselblad Nishane, né? Tem o Cheryl também, que no caso o Cheryl da Avellaneda, ele é um pouco mais, um abacaxi um pouco mais sintético, que não quer dizer que sintético seja ruim, até porque eu adoro o Cheryl, né? E o lado amadeirado lá, ele aparece um pouco mais, mas tudo um pouco mais suavizado, bem mais comercial, aquela vibe bem para vender, que dificilmente alguém vai cheirar e vai falar, é ruim, né? Mas assim, sobre similaridade, tanto o Supremacy quanto o Cheryl e o Ombre, eles ficaram para trás, né? O Ombre é aquela bomba de musgo de carvalho que tem mais ou menos ali um bloco olfativo, ele não tem tanta evolução assim. Lá pro finalzinho da sua evolução, você quase sente um toque levemente mais amadeirado e quase defumado, mas não chega a ter, é basicamente mais o patchouli ali, bem canforado com o musgo de carvalho. Então eu penso da seguinte forma, se você quer um perfume que tem ali uma saída bastante parecida, que tem uma evolução parecida também, mas tem ali um lado um pouquinho mais ambarado e falta um pouquinho de musgo de carvalho na sua secagem, e não tem um desempenho tão bom assim, tem um desempenho ok, você pode escolher o Macatém. Se você quer um perfume que é bem bombástico, que você não se importa muito com similaridade, e você quer um perfume que tenha bastante presença, que seja muito bombástico, que tenha muito musgo de carvalho, mesmo aí você pode escolher o Ombre, tá? Mas se você quer um perfume com uma saída de fato um pouco diferente, mais cítrica, mais fresca, com mais bergamota, mais toranja, e talvez dependendo de quem for utilizar pode até gostar mais, né? Porque não tem tanto desafio assim de início, acaba sendo um pouco mais versátil, e que no decorrer da sua evolução ele vai se assemelhando cada vez mais e mais, e lá na sua secagem, no final da vida, ele fica bastante parecido com o Hasselblad Nishane e tem o desempenho melhor do que o Macatém. Então você pode escolher o Hanish da Asa Parfums. A cada lançamento parece que as empresas se especializam mais, conseguem perceber os defeitos que as anteriores cometeram e vão tentando melhorar, e só quem tem a ganhar somos nós. São perfumes que vão no caminho olfativo que eu acho sensacional, que eu gosto bastante, né? Que é esse perfume fantástico que é o Hasselblad Nishane. Então eu quero pedir para vocês que se inscrevam no meu canal, curtam esse vídeo, compartilhem, comenta aí o que você acha dos perfumes que eu citei aqui, se você tem algum deles. Entra no site da Asa Parfums, aproveita o cupom de desconto que tem lá, compra o Decam, mas se você gosta de perfume nessa vibe, já pode ir no frasco maior, que com certeza você vai ficar muito satisfeito, muito feliz de ter um perfume que, pelo menos para mim, me trouxe bastante vontade de utilizar e deixar o meu Hasselblad ali guardadinho para poder economizar um pouco. Então esse foi o meu vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um beijão para todo mundo e até a próxima.